Hoje é terça-feira, então você já sabe, dia de lista aqui no Assunto é Cachorro. E a lista de hoje é para você que mora num apartamento ou mora numa casa pequena e sempre quis ter cachorro, mas fugir daquela mesmice de Yorkshire, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia. Hoje a gente não vai falar de nenhuma dessas raças, a gente vai falar de raças de cachorro pequena que poucas pessoas conhecem e que podem viver tranquilamente em um apartamento ou em uma casa um pouco menor, desde que você faça passeios diários e gaste a energia dele de diferentes formas. Então, sem mais enrolação, vamos começar a lista. E a primeira raça dessa lista é para você que assistiu já o primeiro episódio do Guia de Raças, onde eu falei sobre o resumo do cane corso. Você queria ter um cane corso na sua casa, mas por espaço físico você não consegue aí manter um animal de 50, 60 quilos dentro de um espaço físico pequeno. Se esse é seu caso, o Staffordshire Bull Terrier é uma ótima opção. Isso porque o Staff Bull, como ele é conhecido popularmente, é uma raça que traz muitas características de cães grandes e robustos dentro de uma estrutura de um Bulldog francês, muito similar à de um Bulldog francês. O Staff Bull tem 37 cm de cernelha e 13 kg. Se você está assistindo esse podcast no YouTube, você deve estar vendo aí algumas fotos de Staff Bull na tela, no vídeo. Se você está ouvindo aqui no Spotify, recomendo que depois você vá lá no canal do YouTube do Assunto é Cachorro para ter uma noção melhor do que a gente está falando. E se você está vendo essa foto aí, você deve estar pensando, esse cachorro não é possível que ele tenha só 37 cm de cernelha e 13 kg. Mas pode acreditar, pode fazer um esforço aí para comparar a estrutura dele, o porte, com a de um Bulldog francês. Isso porque o Bulldog francês ele tem só 2 cm a menos na altura da cernelha e 3 kg a menos, porque o Staff Bull ele é muito mais robusto, tem uma estrutura muscular mais desenvolvida. E toda essa cara aí de mal que ele pode ter é só fachada. Ele é um cachorro que antigamente era usado como babá de criança. Se você pesquisar aí no YouTube Nanny Dog, que seria aí cachorro babá, o próprio Google já vai te dar o nome do Staff Bull como a raça Nanny Dog, por se tratar de um cachorro que antigamente cuidava de crianças aí para elas não ficarem sozinhas e desprotegidas, e caso acontecesse alguma coisa ele daria o sinal para os responsáveis por aquela criança. Então essa boca imensa aí, essa cara de mal, fortão, é mais fachada do que de fato um cachorro para guarda proteção. Ele pode sim exercer essa função se ele for treinado, se vier de um criador que já preza por uma linhagem um pouco mais funcional, e no geral ele é uma ótima opção para você que quer fugir da mesmice de cachorro para apartamento, principalmente pelo seu porte, mas também pela sua pelagem. Ele é um cachorro que tem a pelagem curta, de manutenção muito fácil, e ela pode ser encontrada em algumas tonalidades de cores. Dentro das pelagens padrão da raça Staffordshire Bull Terrier, são 6 variações: o vermelho, fulvo, branco, preto, azul e o tigrado aí aplicado em qualquer uma dessas variações. Vale lembrar que apesar dessa aparência dele de Pitbull, de American Bully, o Staff Bull é uma raça diferente também do American Staffordshire. São 4 raças diferentes, mas que têm algumas características, principalmente na parte física, que são semelhantes. Então, se você gosta de Bulldog francês, Boston Terrier, mas está cansado já de ver essas raças com tanta frequência, o Staff Bull é uma boa alternativa para você. A segunda raça de cachorro para apartamento que foge do padrão é o Basenji, uma raça que poderia facilmente estar na lista anterior, no último episódio de lista, onde eu falei de raças de cachorro que você não conhece. Isso porque ele constantemente está na lista aí de raças exóticas, raças raras, por ser realmente uma raça pouco popular e pouco difundida em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. O Basenji, ele é uma raça muito similar ao Fox Paulistinha. Ele é um pouco mais encorpado que o Fox Paulistinha, mas com a mesma média de estatura, 40 cm de cernelha, e no máximo 11 kg. Ele tem uma média aí de 10 kg e geralmente é difícil que ele passe dos 11 kg totais. E o que torna essa raça tão única, que faz do Basenji ser um cachorro único e que frequentemente é encontrado na lista de cachorros exóticos, é o fato de que ele é a única raça de cachorro que naturalmente não late. O Basenji ele não consegue latir, é uma condição natural dele, o que não significa que ele não emite sons. Se você pesquisar aí na internet, no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos de Basenjis uivando. Eles não fazem o som do latido, mas eles emitem sons. Alguns vídeos são até engraçados, que parece que ele está gargalhando uma risada, e em alguns outros ele está mais puxando para o uivo, mesmo como se fosse um lobo. Então, o fato de ele não latir não significa que ele não emite som. A pelagem do Basenji também é muito fácil de lidar, é uma pelagem curta também, assim como o Staff Bull,
e ela pode ser vista em basicamente 4 variações de cores. O mais comum, que é o vermelho e branco, depois a gente vê com alguma facilidade também preto e branco, tigrado e branco e o tricolor, que seria com as cores preto, branco e vermelho. O Basenji é uma raça muito higiênica e muito independente. Por esses motivos ele é conhecido, tem gente que considera o Basenji como o gato no meio dos cães. Ele é um cachorro muito independente e reservado, o que não significa que ele é agressivo. Ele é um cachorro que é um pouco mais independente, assim como os gatos, e que gosta de ser tratado com carinho, de ter uma proximidade com a sua família, mas comparando com outras raças ele tende a ser um pouco mais independente em relação aos outros. Outra curiosidade interessante sobre o Basenji é que as fêmeas de Basenji geralmente têm a frequência de cio menor do que outros cães. Enquanto uma média para a maioria das raças é de 2 cios por ano, um cio a cada 6 meses, o Basenji ele tem essa frequência pela metade. Ele geralmente entra no cio, a cadela entra no cio uma vez ao ano. Isso porque ele é um cão que originou no Congo, um país africano, e as condições de sobrevivência na sua origem não eram tão propícias. Então, para evitar ninhadas num volume muito alto e não conseguir manter esses filhotes, as cadelas naturalmente se adaptaram e entram no cio com menos frequências do que outras raças de cachorro. Então, nosso segundo colocado da lista aqui, o Basenji, é uma opção bacana se você gosta de cachorros pequenos, como o Fox Paulistinha. A estrutura dele lembra bastante de um Fox Paulistinha, mas que é incomum aqui no Brasil. Existem alguns bons criadores por aqui. Se você procurar na internet não vai ser muito difícil de achar. Seguindo com a nossa terceira posição, com a terceira raça dessa lista de cachorros para apartamento, a gente tem o cachorro mais leve dessa lista. O Italian Greyhound, ou Lebrel italiano, ou Galguinho até para os mais íntimos, é aquele cachorro magro de tudo que parece que se encostar ele vai quebrar, de tão magrinho que ele é. As patas são realmente muito finas. E como todo Lebrel, como todo Galgo, ele é muito atlético, muito ágil, velocista. Se você é uma pessoa que gosta de correr, gosta de caminhar, andar de bicicleta, gosta de velocidade, o pequeno Lebrel italiano é uma boa alternativa para você. E quando eu falei que ele é o menor, o mais leve dessa lista, ele ganha com alguma distância do segundo colocado. Isso porque ele tem 35 centímetros de fernelho, uma altura bem próxima de um Spitz alemão. E ele tem incríveis e pesados 4 kg de média. Ele geralmente tem essa pesagem de 4 kg e o peso máximo padrão da raça é de 5 kg. Dificilmente ele vai ultrapassar esse limite. Então ele é um cachorro realmente muito, muito, muito leve. E o fato de ele ser tão pequeno assim não significa que você pode trancar ele num apartamento pequeno e achar que vai ficar tudo bem. Como eu falei no começo, ele é um cachorro muito ágil, veloz, atlético, e você precisa oferecer alternativas para que ele gaste toda essa energia que ele tem acumulada para ele não ser destrutivo. O fato de ele pesar 4 kg não significa que ele não pode fazer um estrago na sua casa. Então sempre lembrando que qualquer raça, se você não gastar a energia dele, não estimular ele física e mentalmente, ele pode ser destrutivo e acabar com a sua casa. Mas se você já tiver uma rotina ou estiver disposto a criar uma rotina de caminhada, de corrida com o seu galguinho, ele não vai te trazer muito problema. Isso porque a pelagem dele é realmente muito curta, é a pelagem mais curta dessa lista que eu estou trazendo para vocês hoje. E ela pode ser vista em basicamente 3 variações de cor: o preto, o cinza e o Isabela, que seria aquele amarelo, bege, mais pastel. O Galguinho é um cachorro muito simpático. Se você está assistindo aí pelo YouTube, você está vendo algumas fotos do pequeno Lebrel italiano, você vai concordar comigo que dificilmente você vai encontrar alguém que não se identifique, que não goste dessa raça, porque ela é realmente muito simpática. Então, se você é um ciclista, um atleta, gosta de correr, quer ter a companhia de um cachorro em casa e nas suas corridas também, o pequeno Lebrel italiano é uma ótima alternativa para você. As 2 últimas raças da lista têm a pelagem um pouco maior, começando pelo Shiba Inu, que é conhecido também como o Mini Akita. Se você já assistiu aquele filme Sempre ao Seu Lado com Richard Gere, o Akita é aquele cachorro grande que tem uma estrutura um pouco maior, de um cachorro de médio grande porte, e é muito comum no seu país de origem, o Japão. É um cachorro que lembra muito fisicamente um Akita, suas características são muito similares ao Akita Inu e não ao Akita americano, são 2 raças diferentes. O Akita Inu é aquele que geralmente é um pouco mais claro, enquanto o americano tende a ser um pouco mais escuro. E o Shiba Inu é como se fosse uma miniatura do Akita Inu. Inu em japonês significa cachorro e Shiba significa pequeno.
Então, a partir desse nome, a gente já pode saber que o Shiba Inu se trata de uma raça pequena e que pode viver em um apartamento. O Shiba tem em média 37 centímetros de cernelha, da altura próxima ali do Bulldog francês e do Staff Bull, e em média 9 quilos, nunca ultrapassando os 11 ou abaixo de 6, 6,5. A pelagem dele é um fator que, caso você não goste muito de pelo dentro da sua casa, pode ser um fator impeditivo, porque ele tem uma pelagem um pouco mais longa, não é um pelo longo, mas também não é uma pelagem curta, uma pelagem mais média e que pode ser encontrada dentro do padrão da raça em 4 variações. O vermelho, que é aquele padrão Akita que a gente está acostumado já, branco ou creme, que seria uma variação um pouco mais clara, o preto e castanho, que muita gente chama de black and tan, que é o padrão de cores do Rottweiler, do Boxer, e o preto com vermelho. As duas primeiras, o branco, creme ou o vermelho, são encontradas com maior facilidade, enquanto o preto e castanho e o preto e vermelho é um pouco mais difícil de se encontrar, mas também são aceitos pelo padrão da raça. Apesar de ser uma raça muito popular lá no Japão, aqui no Brasil não é tão comum de se ver um Shiba Inu andando pela rua ou no parque, mas também não é uma raça super rara. Existem alguns criadores aqui no Brasil, se você pesquisar também não vai encontrar muita dificuldade para listar os melhores que você deseja marcar uma visita e conhecer melhor. A aparência física de um Shiba Inu lembra muito uma raposa, um cachorro, assim como o pequeno lebrão italiano, o galguinho. É uma raça muito simpática que constantemente parece que está sorrindo. E ela também pode ser uma boa alternativa para você aí que quer ter um cachorro de porte pequeno para conviver contigo no seu apartamento. A quinta e última raça dessa lista é também uma versão mini, né? Parece uma versão mini de outra raça de grande porte, de médio grande porte. A gente está falando do pastor de Shetland ou Shetland Sheepdog, que seria aí a versão mini da Lassie. Lassie não é a raça, mas é como ficou conhecido mundialmente aí por causa do filme, do livro muito famoso, onde tinha um cachorro da raça Collie como protagonista. O pastor de Shetland é como se fosse a miniatura do Collie. Tendo a altura de um Fox Paulistinha e o peso de um Beagle, o pastor de Shetland não deve ultrapassar os 36, 37 centímetros de cernelha e 9 quilos de média, nunca ultrapassando aí os 12 quilos totais. Ele, assim como as outras raças aqui da lista, é uma raça pequena, mas que tem a pelagem mais longa entre as 4 anteriores. A pelagem do pastor de Shetland é um pouco mais comprida, assim como do Collie, e ela pode exigir sim algum trabalho a mais do seu dono. Essa pelagem sempre vai ter presente a cor branca e ela pode ter algumas variações, 4 para ser mais específico, que são basicamente Marta e branco, que seria a versão mais comum. Marta é como se fosse um dourado, então dourado com branco. Tricolor, que seria preto, branco e castanho. Azul, ou merle, né, que é aquela cor mais acinzentada, pigmentada. E o Marta com azul, dourado com azul, sempre tendo o branco inserido de alguma forma dentro dessas tonalidades. De todas as raças dessa lista, o pastor de Shetland é o mais comprido entre as raças anteriores. Ele é um pouco mais baixo e tem o tronco dele mais comprido na proporção de altura e comprimento. E se você gosta de Collie, do filme Lassie, de Border Collie ou de pastor australiano, o pastor de Shetland é uma ótima opção para você, que tem semelhanças com essas raças que eu acabei de comentar, dentro de um cachorro, dentro do porte de um cachorro pequeno, que não vai passar dos 12 kg e dos 36, 37 centímetros na altura da cernelha. Eu poderia falar aqui mais várias raças de pequeno porte que poderiam viver em um apartamento ou em uma casa menor tranquilamente, que fogem do padrão que a gente está acostumado a ver em vários prédios, em várias casas aqui no Brasil, mas vamos guardar para uma parte 2. Se você gostou dessa lista, do tema dessa lista, comenta, manda lá mensagem no Instagram, comenta aqui no YouTube, que eu faço a parte 2 de raças diferentes para ter no apartamento, raças de porte pequeno, que você ainda não conhece, para fugir do padrão que a gente está cansado de ver dentro dos prédios, dentro das famílias brasileiras. Recapitulando aqui as 5 raças de hoje, começando pelo Staffordshire Bull Terrier, ou simplesmente Staff Bull, o cachorro que tem várias características de um cachorro grande, dentro da estrutura de um Bulldog francês, um cachorro denso, compacto e rústico. Passando pelo Basenji, a raça rara, exótica, que não late, o único cachorro que naturalmente não late, e considerado o gato entre os cães, por ser muito higiênico, independente e um pouco mais reservado. Seguido pelo simpático Galguinho, um cachorro que
pesa aí, em média 4 kg, muito leve, simpático e ideal para os velocistas que gostam de correr, de caminhar, andar de bicicleta. Ele vai ser uma ótima companhia na sua corrida. A quarta raça da lista é o Shiba Inu, o Mini Akita, né, que lembra uma raposa, muito comum no seu país de origem, o Japão, e tem seu nome traduzido do japonês para o português como cachorro pequeno, cachorro Inu, Shiba pequeno. E fechando a lista com a quinta raça, o pastor de Shetland, o Mini Lassie, o Mini Collie, que tem a pelagem um pouco mais longa e que chama muita atenção por onde passa também. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no Google Podcast e no YouTube também, onde eu coloco todo esse conteúdo de podcast, que é só áudio, mas lá no YouTube eu coloco também com imagens, com fotos de cada uma das raças, para ter uma experiência um pouco mais completa e vocês conhecerem as raças não só conceitualmente, mas visualmente também. Já cria um alerta aí no seu celular que essa quinta-feira, dia 9 de julho de 2020, sai o segundo episódio de Guia de Raças falando sobre cane corso. Vou receber aqui um criador de responsa da raça para participar de um bate-papo, tirar dúvidas e fazer uma entrevista bacana também para conhecer um pouco melhor do trabalho dele e levar informação de qualidade com quem mais entende da raça. Então, até quinta-feira. Valeu, abraço! Woo, 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 woo.